Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da derrota do Grêmio por 3-0 contra o Juventude. Depois daquela vitória contra o Fluminense, não sei se a torcida inteira pensou que nem eu, mas eu criei muita expectativa para a sequência. E logo em sequência vem um jogo que a gente joga muito bem contra o Palmeiras. Questão de 5 minutos tem um apagão, toma um empate e agora toma essa lapada do Juventude. Os 3 gols com falhas individuais e enfim, vou fazer a análise completinha aqui. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, primeiro falar como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo é marcado pelo Gilberto. Erro do Rafael Cabral, claríssimo. Pode até ter tido algum erro ou outro no início da jogada, cara. Mas não dá para um goleiro do nível do Rafael Cabral não, mas do nível do Grêmio tomar um gol desse, cara. Chute de longe, rasteiro, fraco, não dá, cara. Depois de um gol desse não era nem mais para ser relacionado. Ainda mais para um time que tem o Kaique e o Marquezinho como opções. Depois de uma falha dessa era motivo de afastar não, mas parar de relacionar mesmo o Rafael Cabral. Não era nem para ter sido contratado e contrataram, enfim, ele jogo após jogo não passa segurança alguma. Ele é um goleiro que assim tem até algumas defesas interessantes, por exemplo, no segundo tempo, numa falha do Gustavo Martins, faz uma defesa cara a cara. Porém, cara, goleiro tem que fazer milagre e ter que não falhar. E o Rafael Cabral falhou no gol do Gilberto, um gol bizarro, tomar um gol daqueles. O segundo gol, que é o do João Lucas, ali é uma falha bizarra do Jeromel. E eu já tinha comentado aqui recentemente, cara, dane-se que ele é ídolo. Eu sei da importância que ele tem, que o Kahneman tem, mas hoje em dia não dá mais para utilizar nenhum dos dois. O Kahneman tecnicamente é muito abaixo da média para o que se necessita hoje em dia. E o Jeromel fisicamente mesmo, tomada de decisão, ele dá o gol, basicamente, um corte ridículo e sai o gol do João Lucas. Defensável também, mas o Rafael Cabral já provou que não dá para confiar. E o gol do Eric Farias, o jogo já estava morto, já estava na cara que o Grêmio não ia reagir. Não tinha nem escape para tentar dar perigo. O segundo tempo inteiro não deu perigo nenhum pro Gabriel, né, goleiro do Juventude, que era do Curitiba. E que também já chegou a ser especulado no Grêmio, cara. Os caras pensam muito pequeno. Traz um goleiro todo queimado do Cruzeiro. Se chegou a cogitar um goleiro rebaixado com o Curitiba. Quem pensa pequeno tem resultado pequeno. E é por isso que o Grêmio tá na zona de rebaixamento. E o gol da Eric Farias é na culpa do Dodge, não tenho o que falar. O João Pedro perde a disputa de cabeça e para variar o Rafael Cabral também não consegue defender. E uma bola, as 3 eram defensáveis, mas a primeira é ridícula ter tomado o gol. Mas ali, o primeiro gol é na conta do Rafael Cabral, o segundo gol é na conta do Jeromel, o terceiro é na conta do Dodge. O que eu mais passo o pano é o Dodge, porque até fez um bom jogo, sem sair dele para tentar articular um contra-ataque, ele tenta inventar um pouco puxando ali para a linha lateral, perde a bola, a partir daí sai o gol. Isso que ainda teve um gol anulado por falta na origem do Galdino, então também poderia ter saído até um 4-0 aqui, bizarro, cara. Então vamos aqui para as notas, começando no gol Rafael Cabral, falhou no primeiro gol e o segundo e o terceiro eram defensáveis. 0, tem que ir embora. O João Pedro, cara, o João Pedro não foi mal, teve um chute na trave, teve outro chute perigoso também. O Grêmio, no geral, não jogou abaixo. Pode escutar qualquer discurso aí que falar, o Grêmio foi amassado. É mentira, cara. Os 3 gols foram de falhas individuais. Os 3. Tipo assim, se o Rafael Cabral não fosse tão ruim, não teria saído o primeiro. Se o Jeromel não tivesse sido escalado, dificilmente algum outro zagueiro ia ter um corte tão bizonho quanto foi o dele. Não teria saído o segundo gol. E o terceiro gol foi uma falha do Dodge quando quis inventar também. Então os 3 gols totalmente evitáveis que saíram de erros individuais. Contra o Palmeiras a mesma coisa. O primeiro é nas costas do Reinaldo. E o segundo aí é muito mérito do Estevão, mas foi pela falha na marcação do Carbajo. Então é sempre falhas individuais, cara. Eu sei que o Grêmio tem vários defeitos, o time é mal treinado, dá pra ver que não tem repertório, não tem recurso. Quando aperta a situação não consegue nem pressionar o Juventude. Não teve um chute perigoso no segundo tempo, cara. E mesmo assim é um time que é mal treinado, não consegue triangular 3, 4 passes e ainda tem falhas individuais. O fracasso é inevitável para um time se continuar assim. Então, ó, o Rafael Cabral 0, o João Pedro foi bem, 7, o Jeromel 0, que nem eu já falei, é ídolo, dane-se, tem que parar de jogar, tá se queimando jogo após jogo, todo jogo que ele joga ele falha. Contra o Botafogo também foi derrota na culpa dele, por ter tentado antecipou errado.
recentemente, eu acho que foi até contra o Fluminense, faz uma falta besta, que foi a única chance do Fluminense, foi justo uma cobrança de falta e uma falta besta do Jeromel, que o Terans dá perigo. Então, o Jeromel catastrófico nesses últimos jogos, e o fato é, não deveria nem mais ser aproveitado. Ou fala com ele para ele se aposentar, ou para de utilizar e aposenta ele no final da temporada, ou até mesmo rescinde o contrato, cara. Mas não dá pra continuar usando o Jeromel, e o salário é alto com certeza, pra um cara que só tá jogando pelo nome, porque rendimento, fosse um cara da base rendendo o que o Jeromel tá rendendo, esse cara nunca mais ia ser nem relacionado. A verdade é essa. O Martins jogou mal, o Jeromel 0, tá? O Martins jogou mal também. A grande defesa do Rafael Cabral foi justo numa falha bizonha do Martins. De uns jogos pra cá bem abaixo, falhou no Grenal, fazendo gol contra, de novo foi abaixo, cara, vai uma nota 2. O Reinaldo, cara, o Reinaldo defensivamente é patético, é horroroso, é muito ruim. E não é de agora, é todo jogo, ele é horrível na defesa. De vez em quando ataca bem, tem um lateral longo bom, mas defensivamente é uma piada. E o Grêmio ter vendido o Cuiabano pra ficar com o Reinaldo e o Mike de opção é muita burrice, cara, não tem outra palavra. O Cuiabano hoje talvez seja o melhor lateral esquerdo do Brasil, pelo que tá jogando. Sempre participando com gol, assistência no Botafogo. E o Grêmio preferiu ficar com Reinaldo e Mike do que o Cuiabano, que tem potencial. Se continuar jogando o que tá jogando, daqui a uns meses ele tá na seleção brasileira. E preferiu vender ele pra ficar com Reinaldo. 0. Fora que eu por si só não gosto dele, cara. Sei lá, mano. Passa uma energia ruim. Sei lá, não gosto dele. 0. O Pavon, cara, o Pavon é um jogo abaixo também. A questão do Pavon é que assim, é um cara que é rápido, é um cara que se entrega e tal, mas a tomada de decisão dele é muito ruim. E a verdade é uma só: a carreira dele não deu certo até o momento pelo que se esperava. Um cara que surge muito bem no Boca Juniors, joga a Copa de 2018, era titular inclusive em vários jogos com o Sampaoli na Argentina. Vai pra MLS, depois dá errado lá, dá errado no Galo, no Grêmio oscila muito. Então é um cara que, pelo que se esperava, a carreira dele tá longe de ter cumprido a expectativa. E a tomada de decisão dele é muito ruim. Contra o Fluminense a finalização também evidenciou que tem que aperfeiçoar muito. Então é um cara que, pela idade, tinha que ser um cara muito mais consistente. E a verdade é que ele não tem consistência nenhuma. Ou ele joga muito ou ele não joga nada. Então, dessa vez ele não jogou nada. Dá uma nota 1. O Vila Sante discreto, mas quando precisou foi puxado pra zaga. Vai uma nota 5, mediano. O Dodi, cara, o Dodi falhou no terceiro gol, tá? Mas no geral fez um grande jogo. E pra mim o meio de campo titular é esse mesmo: Vila Sante, Dodi e Edenilson. Só que o Edenilson, daqui a pouco eu chego lá, tem que aperfeiçoar algumas coisas que eu ainda vou comentar. O Dodi também aperfeiçoou a finalização, chegou a dar 2 chutes, tem que caprichar um pouquinho mais. Mas na questão de desarmes, entrega, ajuda no meio de campo, quando precisa faz uma função mais recuada também. Gostei também, dá um 5 também. Mas ele falhou no terceiro gol, como eu falei. O Gustavo discreto, cara, sumido, não chamou o jogo, não fez nada. Dá uma nota 2, bem abaixo também. O Edenilson, cara, o Edenilson chegou a fazer um gol que foi mal anulado, inclusive. O time foi mal, não conseguia trocar passes, foi envolvido pelo Juventude, teve erros individuais e ainda foi prejudicado. Teve um pênalti no Vila Sante, uma cotovelada do Gilberto, não foi dado. Teve um pênalti no Pavon, um pisão no pé dele, não foi dado. E teve um gol mal anulado do Edenilson. Aquilo ali é a mesma linha, cara. Os caras foram inventar um impedimento. Você vê a linha traçada passando em cima do pé dos dois caras. É incrível ter anulado um gol desses, cara. Enfim, além de ruim, o time ainda é prejudicado e ainda é azarado. Então, se continuar desse jeito, vai ser rebaixado. E o Edenilson, o que falta pra ele é essa ambição do gol. Por exemplo, teve um lance que o Gabriel saiu mal, cara, do meio de campo. Era só ele tentar encobrir, ele tenta conduzir e perde a bola. Cara, se é pra errar, erra por muito. Erra arriscando. E não erra conduzindo a bola, perdendo bola besta. Cara, ele tá ali fazendo uma função, muitas vezes até do cara mais à frente. E esse cara tem que ser o que mais finaliza. E ele, acho que já tem 3 jogos seguidos que eu elogio ele, porque eu gosto dele, ele se entrega, dá opção de passe, é um cara que é muito bom tecnicamente, mas eu não me lembro de nenhum chute validado, né, porque o gol que ele fez foi anulado. Não me lembro de nenhum chute dele nesses últimos 3 jogos, cara. Eu que aposto consigo identificar isso bem. Então contra o Palmeiras ele não chutou, contra o Juventude ele não chutou, e contra o Fluminense também não. E ele é um cara que não dá pra reclamar que tá jogando recuado, tá jogando bem à frente, só que tem que chutar, cara. Chuta pra fora.
isola, mas chuta, cara. O Gilberto fez gol, jogou muito e teve uns 4, 5 chutes toscos dele. Então, cara, chuta, você tá jogando bem avançado. Chuta, nem que vai pra fora, mas tem que tentar. E às vezes falta isso pra Edenilson, essa ambição. E o Cristaldo também é abaixo, não conseguiu render muito. Teve um ou outro passe bom, mas pecou na finalização também, vai uma nota 5. O Edenilson vai uma nota 3, tá? Porque, pô, o cara joga lá na frente, tem que chutar pelo menos. Entraram o Galdino, jogou mais centralizado, de falso 9. Eu já falei, pra mim ele nessa função, sendo reserva, entrando de vez em quando, beleza. O problema é ele entrar de ponta. Não tem cabimento o Galdino de ponta. Agora, pelo elenco que o Grêmio tem ele entrando de falso 9, em alguns jogos, não em todos, pra mim tá ok, beleza? Vai uma nota 4. O Natan também não fez nada demais, uma nota 5. Do Queiroz não dá, cara. Não dá, dá uma nota 2, entrou muito mal. E o Alisson entrou bem na ponta direita, cara, é o que eu tô falando desde o gauchão. O Renato subiu só o Gustavo, cara. E o Gustavo não foi nem o maior destaque na copinha. O maior destaque foi o centroavante, o Jardiel, o disparado artilheiro da competição. Se ele jogou um jogo no Grêmio foi muito. E o Alisson teve a primeira oportunidade ontem. Foi outro destaque também pela ponta direita, canhoto habilidoso. Talvez tenha... Não vou falar que teve mais destaque do que o Gustavo, porque o Gustavo foi realmente muito bem na copinha. Mas, pô, pelo menos o Alisson, o Gustavo e o Jardiel já eram para estar sendo aproveitados há muito tempo. O Gustavo foi, mas o Alisson e o Jardiel não. E não dá pra falar que era porque tinha um elenco muito bom. Foi porque o Renato insistiu com o Galdino na ponta e o JP Galvão no ataque. E depois ele vai reclamar do elenco. Porra, olha o Palmeiras, cara. O Palmeiras hoje ainda é muito competitivo? É, mas olha pro time titular. O principal jogador é da base. Antes dele era o Hendrick, que também era da base. Hoje é o Estevão, que nem eu falei, da base. Então não adianta falar que é um Palmeiras multimilionário, por isso que é muito forte. Não, cara. Tanto é que se olhar os investimentos recentes do Palmeiras, é tudo contratação pontual. Para essa temporada foi só o Caio Paulista, que nem rendeu, e o Aníbal Moreno, que sim é muito bom jogador. Mas olha os destaques, é o Estevão, era o Hendrick, o Fabinho entra bem no meio de campo também. E o Renato opta por colocar os velhos ruins ao invés de dar oportunidade pra base, cara. E o Alisson entrou muito melhor do que o Galdino poderia fazer pela ponta direita, por exemplo. E o Jardiel nem relacionado é, nunca. Depois reclama que não tem centroavante. Não tem porque não usa. Eu acho que ele até tá machucado, cara, mas quando tava 100% fisicamente não usava. Preferia insistir com o JP Galvão. Depois o cara rescinde o contrato, sai esculachado, né? Esculachado não. Esculachado do Grêmio e não sabe por quê. Por causa dessa insistência de querer provar que vai dar certo e claramente tá dando errado. Então, por isso que tem muita gente pedindo a demissão do Renato. Eu, por mim, demitiria também. É por causa dessas insistências, cara. Ele não admite erro. Sempre dá alguma desculpa pra provar que ele tava certo. Sendo que olhar na tabela, não tem como você tá certo se o Grêmio tá em 18º. É meio que não bate, sabe? Finalizações, 14 do Juventude sendo 6 a gol, 13 do Grêmio sendo 5 a gol. Posse de bola o Grêmio teve mais, lógico, perdendo o jogo. Começou o segundo tempo inteiro só para o Grêmio jogar, o Juventude só se defendendo. Faltas 24 no total, sendo 14 do Juventude e 10 do Grêmio. Cartões 4 no total, sendo 3 do Grêmio e 1 do Juventude. Outra coisa é isso, né, cara? Não faz falta. Putz, o que eu posso falar, cara? Faz 30 faltas, leva 10 amarelos, mas não toma 3 a 0, não sai tomando gol besta. Ali no gol do Eric Farias, o Dodge podia ter puxado ele e acabado a jogada. No gol do Gilberto era só ter feito a falta e ele nem chutava, mas ele é muito mais falho do Rafael Cabral. E no segundo não existe não vou nem falar de falta, mas aquele corte do Jeromel não dá, cara. Então, a falta é um recurso que tem que ser utilizado e o Grêmio parece que não sabe disso. Se recusa a fazer faltas, recusa a tomar cartão e vai tomando gol atrás de gol. Deve ter uma das piores defesas de novo, cara. Ano passado foi assim, esse ano de novo. Ó, gols sofridos aqui. O Grêmio sofreu 17, cara. E é porque tem 2 jogos a menos ainda. Nem é a pior defesa. Mas é muito gol besta, né, cara? Escanteios o Grêmio teve mais também, 8 a 3. Mas naturalmente tendo que pressionar, né? Então com esse resultado a gente fica em 18º contra um adversário que vai brigar contra o rebaixamento muito provavelmente. Começou bem, mas dificilmente o Juventude se mantém numa parte tão acima na tabela. A questão que o Grêmio está se complicando é que dessa vez não são as equipes fracas que estão lá embaixo. Não é o Cuiabá, não é o Vitória, não é o Criciúma, não é o próprio Vasco. O Atlético Goianiense até vai.
Mas essas equipes que na teoria deviam brigar contra o rebaixamento estão fazendo campanhas interessantes. E aí sobrou aqui embaixo o Fluminense, o Grêmio e o Corinthians, cara. Essas equipes provavelmente em algum momento vão embalar. E não é só o Grêmio que vai embalar. Porque essas equipes também são muito grandes, têm muita tradição. No momento que encaixar, vai embalar 2, 3 vitórias seguidas. E do jeito que tá indo, o Grêmio vai ficar pra trás. E, cara, pra sair da zona de rebaixamento era só vencer que saía. Tomou 3 do Juventude. Agora a diferença já é 3 pontos pro Cuiabá. Se não vencer a próxima rodada, que é contra um Cruzeiro embalado também, não em resultados, mas com um desempenho muito bom. Meteu 3 no Corinthians. Isso porque teve um gol anulado, que seria 4. Tem talvez um dos destaques do Brasileirão, o Matheus Pereira, que vai dar muito trabalho. E o Grêmio, cada jogo, decepciona mais. Destaque da partida, ó, do lado do Juventude, o João Lucas foi muito bem, o Gustavo nem tocou na bola direito. Vai destacar a parte defensiva aí, no ataque foi muito bem. O Lucas Barbosa é um destaque negativo, não apareceu em nenhum momento. O Eric foi muito bem, chegou a fazer esse gol, fez outro que foi anulado, meteu uma bola na trave no início do jogo. Não lembro se foi na trave, mas foi raspando no gol do Rafael Cabral. O Gilberto fez um grande jogo também. Mas pra mim o craque da partida é o João Lucas, tá? Se não fosse ele, seria o Gilberto, o Eric, o Kaique foi muito bem também. E o melhor do lado do Grêmio, cara, é difícil, cara. Mas eu destacarei aqui o João Pedro, que foi bem. O Vila Sante, que é sempre muito regular. E o Dodi até a falha do terceiro gol. Então eu fiquei em João Pedro, Vila Sante bem. O Dodi até o momento do terceiro gol. O resto tudo muito abaixo. E dos que entraram, só o Alisson entrou bem. E é isso. Pô, é uma vergonha essa campanha do Grêmio, cara. De verdade, é uma vergonha. Próximo jogo do Grêmio, ó, deixa eu colocar aqui. Quarta-feira, 6h30, contra o Cruzeiro. E assim, é um Cruzeiro que nem eu falei, vem embalado. Vem embalado não, mas em desempenho. Vem bem, um time que vai dar muito trabalho. Vem se reforçando. O Matheus Pereira é um dos melhores jogadores do Brasileirão. E vai dar muito trabalho, cara. E, enfim, é jogo que teria que vencer, mas eu não tô confiante. Quem toma 3 do Juventude não dá pra ter confiança contra ninguém. E, enfim, o que eu posso falar? É decepcionante, mano, de verdade. Eu teria demitido o Renato. Tem muita coisa que, pô, o time não consegue jogar. É muito erro individual. É insistência com o jogador que claramente não merece oportunidade. Pô, Rafael Cabral, o que ele fez pra pegar a vaga do Marquezinho? E o Kaique, por que não usa o Kaique? O Kaique é melhor. Pô, o Jeromel já tem tempo que eu tô falando. Dane-se que é ídolo. O rendimento dele tá muito abaixo. Não dá pra usar. E vendeu o Cuiabano pra ficar com o Reinaldo. Só aí você já matou o time inteiro. A linha de defesa estragada. Não dá, cara. Enfim. Vai ser. Pô, é porque o Grêmio não se ajuda, cara. Se vence do Palmeiras, que tava muito bem encaminhado, tava com 13 pontos. Beleza. Se não faz o fiasco que fez contra o Juventude, já iria para 16. Sairia, vencendo mais uma, já tava na parte de cima da tabela. Só que o Grêmio vai perdendo tanto ponto besta, que vai chegar lá no final do campeonato, vai fazer falta, e o Renato vai estar dando desculpinha que nem tá dando até agora. Então, tem muita coisa para mudar. O time é mal treinado, o time não consegue encaixar 3, 4 passes decentes, é mal escalado ainda, insistência com o jogador só por causa de nome, vem de um cara que é talvez o melhor lateral esquerdo do campeonato, que é o Cuiabano, para ficar com o Reinaldo, que é patético, falha todo jogo. Então, mano, tipo, tomou o olé do Juventude, cara. De verdade. É decepcionante. Só que o que adianta eu falar aqui? Não vai mudar nada. Enfim, é ver como é que vai ser esse jogo contra o Cruzeiro. Minha expectativa tá lá embaixo. Se fosse pra falar qual o resultado que eu acho que acontece, eu iria num empate. Mas, enfim. Ah, mano, não tem muito o que falar. Foi esse o vídeo, valeu e falou.